Estamos gravando, senhores. Então, na aula passada, nós estávamos quase que liquidando o tópico 6, moeda e inflação. Então, vamos tentar abrir aqui as notas de aula correspondentes. Tópico 6. É esse aqui, moeda e inflação. Ah, desculpa, tem uma coisa errada aqui. Perdão. Ok. E conforme nós tínhamos falado, o que aconteceu no final da aula passada? A gente fechou a página 4, entramos na página 5, eu falei, olha, essa sessão de imposto inflacionário é um pouco mais longa, estava quase no final da aula, a gente discutiu o efeito Fischer. Pulamos o imposto inflacionário, agora vamos voltar para ele. Então, considerem a seguinte situação. Suponha que o governo resolve aumentar o salário dos professores das universidades federais, ou, agora, quiserem deixar isso mais concreto, aumentar o salário dos servidores da Polícia Federal, né, dos policiais federais, ou de todos os servidores públicos. Ou, se não quer pensar em aumento de salário para servidor público, o governo resolve iniciar um grande programa de obras, novas estradas, seja lá o que for, o gasto do governo. Então, a pergunta que eu vou colocar aqui é como que o governo vai financiar isso? Onde vão vir os recursos para financiar esses gastos adicionais? Vamos pensar aqui há pelo menos duas alternativas. Uma, delta T positivo, ou seja, aumento da tributação. O governo cria impostos novos, aumenta a alíquota dos impostos existentes, dá um jeito, cria uma maneira de arrecadar mais impostos, aumentar a sua arrecadação. Então, estamos falando desse delta T maior que zero. Outra, o governo se financiar por emissão de moeda. Tá? Simplesmente, vou emitir moeda e financiar os meus gastos. Agora, aí eu menciono o travessão ali embaixo que, por simplicidade, outras opções de financiamento foram desconsideradas. Um possível caminho também é que o governo emitir títulos públicos, se endividar. Né? Vamos ignorar essa possibilidade por um momento, discutir só essas duas que estão aí. O pequeno comentário que a gente tem que fazer sobre a opção delta M positivo, ou seja, usar a emissão de moeda como fonte de financiamento para o governo, é que seja no Brasil ou em outros países, no Brasil existe isso, outros países têm, é que não, muitas vezes há restrições legais ao uso da emissão monetária para financiar o Tesouro. O que eu estou querendo dizer? Vamos deixar claro. Banco Central é uma entidade. Tesouro, outra. Inclusive, no caso do Brasil, existe a lei de responsabilidade fiscal, diz que o Banco Central não pode financiar o Tesouro. Então, não pode acontecer o seguinte, e, de certa forma, acontecer algo parecido antes do Plano Real. Tá? Quando o governo decide fazer uma obra e simplesmente o ministro da Fazenda pega o telefone e liga para o presidente do Banco Central, olha, vou fazer uma obra, por favor, me emite dinheiro para pagar essa obra e manda sacolinha de dinheiro para cá, como se fosse isso. Não, isso não pode. Ah, mas não é com sacolinha de dinheiro? Sim, outras maneiras que seriam equivalentes, por exemplo, o Banco Central, isso a gente não falou aqui, mas o Tesouro tem uma espécie de uma conta corrente, o Tesouro também tem, o Tesouro Nacional tem uma espécie de conta corrente do Banco Central, tá? Então, aqui a gente teria que isso seria o balanço do Banco Central. Então, ele teria ele poderia simplesmente expandir a base monetária
tá? E criar uma maneira de repassar isso para o Tesouro. Como? Simples. Uma maneira de fazer. Então, vamos lá. Simplesmente o Banco Central pegar, imprimir dinheiro e mandar uma sacolinha com dinheiro para o Tesouro, não pode. Né? Tem que ser uma maneira, ou que não fosse a criação de sacolinha de dinheiro, fazer registro contábeis. Né? Uma outra maneira que o Banco Central pode fazer é simples. Supõe que o Tesouro diz que vai se financiar com títulos públicos. Aí ele vai e coloca os títulos públicos. Coloca os títulos públicos no mercado, leilou os títulos públicos. E o Banco Central compra parte desses títulos públicos. Então, o que estaria acontecendo? Você não parte com todos. Supor que ele compre todos. Tem um ativo do Banco Central, tem um item lá, títulos. Em cima estão normalmente reservas internacionais, um pouco abaixo estariam os títulos públicos. Então, aqui, nesse item, teria um lançamento de mais X, na base monetária, por exemplo, um lançamento de mais X. Então, o Tesouro emitiria moeda, Tesouro não, o Banco Central emitiria moeda para comprar esses títulos públicos, e, na prática, ele estaria entregando moeda na mão do Tesouro. Ficaria restado, o Banco Central agora tem mais títulos do Tesouro. E, para deixar claro, não isso pode ser feito de forma de simular. Não, mas se o Banco Tesouro está ali botando os títulos no mercado, o Banco Central vai lá e compra todos, pode ser feito de uma forma dissimulada. Por exemplo, o Tesouro lança coloca títulos de 10 anos no mercado e o Banco Central... colocar assim, acho que é mais fácil. O Tesouro coloca títulos de 5 anos, maturidade de 5 anos no mercado, e o Banco Central vai e compra outros títulos que já circulavam, que estão em poder dos bancos, dos fundos. Por exemplo, sai comprando títulos com prazo de maturidade de 10 anos. Aí não é tão fácil. Olha, não, aqueles títulos que o Tesouro colocou, o Banco Central não comprou nada, mas na mesma hora, quase que na mesma hora, ele estava comprando outros títulos públicos. Tá? Então, assim, existem restrições legais ao financiamento, que o Tesouro se financie por emissão de moeda, mas sempre tem uma maneira de bypassar. E até, não sei se vocês conhecem a expressão contabilidade criativa. Ouviram falar disso? Eu não, professor. Alguém falou alguma coisa? Pode repetir? Não? Ou não conhece? Eu falei que eu não ouvi, não. Nunca ouvi. Não ouvi, obrigado, sabe? Essa expressão começou a circular no Brasil em 2013. Se não me falha a memória, 2012. O primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Descobriram que o Tesouro Nacional, na época, estava criando artifícios contábeis para aumentar os gastos públicos sem impactar o chamado resultado primário. A gente não vai discutir aqui a natureza. Se alguém quiser, tem curiosidade, me pergunta no final da aula, depois que a aula acabar, sobre esse tópico. Mas, então, assim, literalmente existe a expressão contabilidade criativa, circulava na imprensa, era falada e certamente foi discutida durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma. Então, já aconteceu no passado. Volta e meia, os governantes têm alguma ideia para tentar contornar as normas legais. E não acontece só no Brasil. Acontece, provavelmente, em todos os países do mundo. Por exemplo, agora, recentemente, o governo federal americano, teve uma derrota, perdeu uma ação na Suprema Corte dos Estados Unidos, porque o governo federal queria instituir uma vacinação mandatória,
não no país todo, mas que todo mundo tivesse emprego, todo mundo estivesse trabalhando. Só que o problema é que quando eles foram criar uma ordem, uma lei federal criando a exigência de vacinação, descobriram que o governo federal não tinha poder para aquilo. Se alguém tinha poder para exigir vacinação, seriam os governos estaduais. Então, eles tiveram a seguinte ideia lá no governo federal. Vamos fazer o seguinte, tem aqui uma agência de segurança no trabalho, a sigla é OSHA, segurança e saúde no trabalho, occupation, acho que ou é de office, ou é occupation, H de health, saúde, e A de administration, occupation, health occupation administration, uma coisa assim, uma agência do governo federal preocupada com questões de saúde no ambiente de trabalho, que já existia bem antes da pandemia. Então, essa OSHA criou uma exigência de toda empresa que tivesse mais do que 100 empregados, na prática, tinha que exigir que seus trabalhadores estivessem vacinados, se não tivesse, multar, forçar os caras a usarem máscara, testagem semanal, uma coisa desse tipo. E aí um sujeito lá no governo, na Casa Branca, não foi Joe Biden, um chefe de gabinete, sei lá qual era o cargo do sujeito, teve a brilhante ideia de ir para o Twitter e botar lá que ele escrever. Olha, isso que a gente está fazendo foi para contornar o fato que a lei não nos dá o poder de impor a ordem de vacinação. Aí o que aconteceu? Chegou na Suprema Corte Americana, até o Twitter foi discutido lá na decisão e a ordem foi revogada. O governo americano não pode fazer isso, ele não pode ter alguma coisa que a lei não lhe deu os poderes de fazer, ele não pode simplesmente achar uma maneira de contornar e fazer de forma subreptícia. Então, isso não era uma questão de fiscal, mas para ilustrar, não é só no Brasil. Toda hora, em vários lugares do mundo, você vai encontrar governantes tentando contornar as restrições que as leis impõem. Bom, pro bem, seja isso para o bem ou para o mal. Não é o ponto aqui. Mas então, voltando aqui, o que é o nosso ponto aqui. O fato é que, apesar da legislação do Brasil e de outros países impor restrições ao uso do Banco Central para financiar o Tesouro, há como fazer isso. Tá? Então, vamos pensar agora, voltar para o nosso ponto. Então, o governo quer gastar mais, seja para aumentar o salário dos servidores públicos, ou para fazer um programa de obra, seja lá qual for o objetivo. Aí ele tem essas duas opções de financiamento. Essa aqui, aumentar os impostos, de forma geral, os políticos não são muito simpáticos a isso, né? Cobrar mais imposto, vai ter gente reclamando, pode custar voto. Essa aqui parece tão boa, a gente simplesmente coloca mais dinheiro na economia, ninguém percebe. Parece meio mágico isso, né? Só que o problema é que quando você coloca mais moeda na economia, você lá na frente vai ter impacto sobre o nível de preços. E o que acontece? Pensa assim, então, diz que esse ΔM vai ser igual a M1 menos M0. Zero é a quantidade de moeda que existia antes do governo aumentar os seus gastos, o M1, a nova quantidade que surge após o governo aumentar os seus gastos. Tá? O que vai acontecer é que aquelas pessoas que carregavam esse M0 vão perder. Esse M subscrito zero, lembra que tem diferença de M subscrito zero para o M0, o zero mesmo tamanho que o M? Quando o nível de preço subir, o valor da situação cai, ou seja, o poder de compra daquela quantidade de moeda que as pessoas tinham originalmente, o M subscrito zero, cai. Isso funciona exatamente como um imposto. Tá certo? A gente vai discutir isso depois. Então, eu menciono aqui, o imposto inflacionário é pago pelos detentores da base monetária. No caso do M1, então vamos lá. A base monetária perde o seu valor devido à elevação do P,
poder de compra, valor real, né? Isso funciona como um imposto, que é pago pelas pessoas detentores da base monetária. Base monetária, lembra, é PMPP nas reservas bancárias. Então, você paga pelo público não bancário, que carrega o PMPP, e pelos bancos, que carregam as reservas bancárias. Aí alguém pode chamar, mas Alexandre, não é só o M0, moeda no conceito M1, que é PMPP mais depósito à vista, também perde valor. Se o M subir, essa fração também cai. Há uma perda de poder de compra do M1. Correto. Mas a gente não chama imposto de imposto inflacionário, porque não deveria. Por quê? Imposto, a palavra imposto é reservada para arrecadação do governo, né? Por exemplo, se eu vou num restaurante e faço uma refeição, o que eu pago lá não é imposto. É outro tipo de receita. Então, a gente diz que, nesse caso, no caso do M1, que ocorre uma transferência inflacionária, pode ser uma transferência de poder de compra. Essa perda de poder de compra, ela é ruim para os detentores do M1 e é boa para os emissores do M1. Quem são os emissores do M1? Banco Central, que emite o PMPP, e os bancos, que emitem os depósitos à vista. Tá? Então, como eu falei, essa transferência decorre, isso foi discutido aqui, né? Então, estou falando dessa última frase aqui. Decorre da perda de compra de depósito à vista. Outro ponto que eu chamo a atenção aqui é que todas as hiperinflações ocorreram na presença de déficits fiscais. Inclusive, o autor discute no texto 4 episódios. Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia na década de 20. Então, o que você via, você olhando para aqueles gráficos, como a gente discutiu, você vai ver que os níveis de preços e a quantidade de moeda andavam juntinhos. Então, os preços estavam disparando, a quantidade de moeda subindo também. E aí os autores, que o autor chama a atenção do seguinte: esses fenômenos hiperinflacionários aconteceram porque havia um déficit fiscal elevado, e aí, para financiar esse déficit fiscal, o governo estava emitindo moeda. Tá? Então, a moeda não estava aumentando só porque alguém resolveu colocar moeda. Não, coloca mais moeda aí na economia. Vamos nos divertir jogando moeda aqui, não. Tinha um motivo para colocar mais moeda na economia. O governo estava se financiando por meio da expansão da quantidade de moeda. Tá? Perguntas? Então, agora, a gente vai olhar para esse movimento matemático aqui, onde eu forneço uma justificativa para o uso da palavra imposto. Então, vou fazer aqui no quadro esse movimento matemático, mas antes, isso propriamente dito, vamos tentar deixar um ponto claro. Suponha que, por exemplo, alguém que tem um salário de R$1.000 paga um imposto de 10%, ou seja, isso aqui deveria ser a letra grega tal. Não sei se ficou claro, ficou muito acentuado aquela tal, mais ou menos assim. Que seria tal é o T dos gregos. Né? Então, a alíquota de imposto de 10%, ou seja, de 0,1, qual vai ser a arrecadação do governo? Vai ser 0,1 vezes 1.000, que é igual a 100. De outra forma, a arrecadação do governo vai ser tal vezes W, tá? Tal é a alíquota de incidência do imposto e o W é a chamada base, em cima do que é o imposto em si, a base tributária, pode interpretar assim. Se você quer mensurar isso em termos reais, para o poder de compra, você poderia olhar para isto aqui, tal vezes W sobre P. Aí alguém tem uma pergunta aqui. Você errou na multiplicação. 0,1 vezes 1.000. Errei. Você diz aqui, né? É 100, né? Eu vou escrever 1.000, né? Aqui? É isso? Sim. Obrigado. Obrigado por me alertar para esse. Aproveitando que pausou, tem alguns momentos que eu acredito que seja ventilador, não sei se você está com o ventilador ligado, atrapalha um pouquinho no microfone. É só em alguns momentos. Só um minutinho, então. Ou vento, não sei. Não, provavelmente é o ventilador. Só um minutinho. Peço
peço que me alerte se melhora, tá? Não, ainda tá. Ainda tá? Não sei se... Deixa eu ver. Então, acho que o problema Agora, acho que agora parou. E agora? Melhorou? Ou ainda tá... Por favor, como tá o som? Pode ser o vento também. Não sei. O som tá razoável, gente? Vocês estão ouvindo bem? Ou tem interrupção? Provavelmente é o vento que tá batendo no microfone. Então, peraí. Ups, quem é que... E agora? E agora, gente? Acho que agora tá melhor. Tá melhor, né? Ok. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir um pouquinho de nada aqui. E, na verdade, é que hoje estava um vento aqui fresco, e pensando, acho que pela primeira vez eu estou dando aula com aquela porta ali aberta. Não sei se isso está fazendo diferença. Vamos ver. Mas talvez eu efetivamente tenha que usar o ar-condicionado nas próximas aulas. Não é nem pelo valor da conta de luz, não. Eu tento não usar muito isso. Que, na verdade, eu não me adapto muito bem com o ar-condicionado, mas paciência. Bom, aqui, na minha residência, acho que não tem problema de Covid usar o ar-condicionado. Mas então vamos lá, gente. E peço, por favor, se o som não estiver bom, me avisem imediatamente. No momento, como é que está? Ninguém falou nada, eu acho que não está bom, né? Desculpa não ter falado antes. Oi? Continua ruim, né? Não, acho que agora está melhor. Não estou ouvindo o vento, não. Tá melhor sim, professor. Só acho que deu uma falhada aqui na minha internet. Por isso que eu não respondi, mas acho que tá bom. A minha também. É que, na verdade, não é nem o vento, não. Na verdade, ou talvez tenha sido o vento. Tem alguma coisa acontecendo do lado de fora aqui, que tem alguém fazendo barulho com uma máquina, mas está um pouco distante, eu não imaginei que estivesse incomodando você, mas talvez fosse mais do que o barulho do vento. Mas, bom, não, eu acho que é vento mesmo. Tava bem barulho de vento e agora parou. Agora tá tranquilo. Agora tá bom, dando obrigado. São os mistérios. Na verdade, deixei uma frestinha de nada aberta na janela para ainda ter uma circulação de ar. Tá? Bom, então vamos aqui voltar para o quadro. Então, a gente tem... Eu estava falando. Observe que a arrecadação tributária, se a gente for olhar com cuidado, porque quando eu fiz o undo, zero voltou, né? Lembra que não tem esse zero aqui? É dada pela expressão tal vezes W. O exemplo, na linha acima, a gente usa os números desse exemplo. Tal é a alíquota de imposto, W é o salário, a base em cima do que a tributação em cima, chamada base. E se você quiser mensurar em termos reais, eu poderia olhar para isso aqui, né? Tal vezes W sobre P. Peço que, então, isso aqui. Vou colocar um grande aqui. Tal vezes W sobre P. Nós vamos obter uma expressão similar aqui para o imposto inflacionário. A gente vai ver que o PI, que é a taxa de inflação, tem um papel similar ao tal. A base monetária vai ser a base de incidência do imposto. E vamos ter também um índice de preço, um denominador de uma fração. Ok? Então, só para não haver dúvida, todo mundo entendeu o significado dessa expressão aqui. Quem quer fazer uma pergunta sobre isso? Não? Então vamos em frente. Vamos agora voltar para as notas de aula. Então, vou fazer um desenvolvimento aqui no quadro que vai essencialmente reproduzir o que tem nas notas de aula. Então vamos lá. O financiamento. Suponha que o governo vai dar um jeito de se financiar com emissão monetária. Então, o financiamento em quantidade concedido que o governo consegue por meio de emissão monetária é dado por essa diferença aqui. M1 menos M0. O
Nossa, M0 era a quantidade de moeda que tinha, não é, não é a base monetária, a quantidade de moeda que tinha na situação zero, antes dos gastos adicionais, e M1, quantidade de moeda que tem após os gastos adicionais, e a diferença M1 de M1 para M0 é o que o governo corresponde. Então, basicamente, você poderia dizer o seguinte: isso aqui seria igual aos gastos adicionais que o governo vai incorrer, tá legal? Isso em unidades monetárias. Em termos reais, tá? Supondo que o governo efetue esses gastos, pensa assim: os gastos, o dinheiro estava disponível no final da data zero. Na data 1, o governo vai efetuar os gastos, ele vai se defrontar com um certo nível de preços que eu vou chamar de P1. Tá? Então, em termos reais, o que foi concedido financiamento ao governo é essa fração que está aí no quadro. Ok? Perguntas? E aí, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou quebrar esta fração desta forma assim. É um direito que eu tenho. Nenhum direito a menos. Então, nós tínhamos o direito de fazer isso, continuamos a ter. Tá? Aqui não mudei nada. Porém, agora eu vou somar o número zero aqui. Um direito, por exemplo, eu tenho o direito de colocar aqui mais zero. É um direito que eu tenho, não é? Só que eu vou colocar o número zero de uma maneira que será conveniente para mim. Vou escrever o zero dessa maneira aqui. Menos M0 sobre P0 mais M0 sobre P0. Tá? Então, só para não haver dúvida, termo que isso aqui é igual a zero, né? E feito, então, a igualdade aqui está é válida. Aí eu vou eu também, por fim nas notas, vou colocar parênteses, dois pares de parênteses dessa forma que aqui está. Okay. Então, isso do jeito que... Na verdade, posso modificar aqui um pouco? Não. E trazer esse outro aqui um pouco mais para a esquerda, que talvez ainda dê para escrever um pouquinho aqui à direita. Talvez não tenha sido uma boa ideia, acho que não vai caber. Agora já comecei. Uma das pequenas limitações desse quadro é que ele é muito pequenininho. O quadro verdadeiro, os quadros que nós tínhamos nas salas da FRJ antes da pandemia, que o seu professor podia utilizar antes da pandemia, era maior. Tá? Então, isso aqui está exatamente igual ao que existia nas notas de aula. Ao que existe nas notas de aula. Aí tem mais uma expressão de igual, ficaria na mesma linha, só que eu não tenho espaço aqui, então eu vou continuar na linha de baixo. Então, esse termo que eu estou começando a escrever aqui ainda aparece na primeira linha do desenvolvimento matemático nas notas de aula. Eu simplesmente reescrevo essa primeira diferença aqui, já sem os parênteses. Vocês estão me ouvindo bem ainda ou voltou a piorar? Sim, tá tranquilo. Tá, obrigado. E aqui, nessa segunda parede aqui, eu vou colocar o M0 em evidência. Tá? E aí, eu coloco aqui até um... Isso aqui quer dizer, essa setinha dupla quer dizer implica. Logo, podemos concluir que... Aí começa a segunda linha disso aqui. Então, o que eu estou escrevendo agora seria a segunda linha do desenvolvimento nas notas de aula. E aqui a gente reduz esse termo que está entre parênteses ao denominador comum. Então, vou tentar fazer um rascunhozinho aqui
Para ver como é que eu fiz isso. Então, esse retângulo que eu estou colocando aqui, senhores, é um rascunho. Um desenvolvimento que não tem nas notas de aula. Eu sei que 1 sobre P0 menos 1 sobre P1 é igual a P1 menos P0 sobre P1 P0, tá legal? E, obviamente, então eu posso... E aí, o que eu vou fazer, eu vou escrever, então, aqui. P1 menos P0 sobre P0, e seria como se eu colocasse aqui 1 sobre P1, tudo isso vezes M0, tá? Mas para ficar igual ao que está nas notas de aula, eu simplesmente não coloco desse jeito que aqui está aqui. Nas notas de aula, eu simplesmente escrevo M subscrito 0 sobre 1 sobre P subscrito 1, ou seja, M0 sobre P1. Perguntas até aqui? Aí eu coloco outro sinalzinho de implica. E a terceira linha das notas de aula sempre diz o seguinte, que M1 sobre... Não. M1 menos M0. Tá dando para ver ainda esse que eu estou escrevendo agora ou tá muito apertado? Tá dando, sim. Tá, obrigado. Mas, agora, o que é essa expressão aqui, senhores? É a própria taxa de inflação, que é a variação nos preços sobre o nível de preço inicial. Delta P, ou P1 menos P0, sobre o P0, que era o nível de preço inicial. Então, isso aqui é a taxa de inflação vezes M0 sobre P1. Tá? Então, isso que eu estou preocupado agora com essa expressão que a gente chegou aqui no fim. Tá? A gente vai interpretar. Alguma dúvida sobre... A gente vai interpretar essa expressão, vamos discuti-la. Mas antes de fazer isso, pergunta. Desenvolvimento algébrico. Alguém está com dúvida em alguma passagem? Não? Então vou apagar, vou escrever aqui o resultado que nos interessa. É isso aqui. Lembre que esse lado esquerdo que eu estou escrevendo aqui é o financiamento que o governo obteve, em termos reais, através da emissão de moeda. Ele, na prática, ele é decomposto em 2 pedaços. Vamos olhar primeiro para esse pedacinho. Isso que é esse último termo aqui que eu estou circulando em vermelho. Isso os economistas chamam de imposto inflacionário. Se lembra que antes de começar essa discussão, até eu falei, olha, a arrecadação para o imposto sobre a renda do trabalho, da alíquota de 10%, que a gente tem que olhar, na verdade, vai ser dado por essa expressão aqui. É exatamente a mesma coisa. Quem era tal virou PI. Então, a taxa de inflação está funcionando como uma alíquota de imposto aqui. O M0 é em cima do... É o montante em cima do qual o imposto incide, a chamada base de tributação. E o P1 é para dividir tudo pelo índice de preço, então está mencionando tudo a preço constante ou em termos reais, como você preferir falar. Tá? Então, esse termo marcado em vermelho é o imposto inflacionário. Quando você olha para comparar essa expressão com essa outra aqui, que veio no contexto que a gente tinha discutido antes, por exemplo, é claro que que a inflação age como um imposto que incide sobre a chamada base monetária. Perguntas? Não? Bom, aí tem esse outro pedaço que eu vou marcar em verde agora. Isso aqui é um ganho não inflacionário que o governo pode ter, mas pode ser perda também. Você observa o que é isso? Quantidade real de moeda que existia na situação inicial perdão, é a diferença da quantidade real de moeda que existia na situação final menos a quantidade real de moeda que existia na situação inicial. Por que esse termo apareceu aqui? Vamos pensar aqui o seguinte.
pensar usar a equação quantitativa? Para a gente entender. A equação quantitativa é dada por essa expressão aqui. E você pode, então, escrever assim, desse jeito. Então, observe que você pode supor que o V está constante. Você supõe que, na verdade, esse produto aqui fica constante. Você pode ter, se o Y crescer, então tem um espaço para o M crescer sem que isso impacte o nível de preços, está claro? Então, a ideia aqui é o seguinte, é um ganho que o governo pode ter emitindo moeda sem pressionar a inflação, e esse ganho existe simplesmente porque, à medida que o PIB cresce, a sociedade naturalmente tende a carregar mais moeda. Tá legal? Então, os economistas chamam de senhoragem não inflacionária. Senhoragem seria o ganho que o governo tem em emitir moeda, ser o senhor da emissão monetária. Falha a memória, essa é a origem da expressão senhoragem. Então, a gente, na verdade, a gente quebra esse financiamento que o governo pode ter emitindo moeda em dois pedaços. Uma parte que não está associada à inflação e outra parte que é o chamado imposto inflacionário. Tá? Perguntas? Bom, último comentário sobre isso. Existe algo agora que está circulando, uma teoria monetária moderna, Modern Monetary Theory, que era algo que ninguém dava muita bola nos Estados Unidos, mas aqui já estava fazendo um sucesso. Mas aí, na última eleição presidencial, o Bernie Sanders, que era um dos pré-candidatos, uma das pessoas que estava disputando a indicação do Partido Democrata, acabou sendo o Joe Biden indicado, né, e acabou ganhando a eleição, falou, não, tem essa teoria monetária moderna. Que a ideia é assim, o Bernie Sanders queria expandir o tamanho do governo americano, aumentar o sistema público de saúde, um monte de coisa. Um pacote de gastos grande. E aí começaram pessoas desagradáveis, começaram a perguntar, mas vem cá, como é que você vai pagar por isso? Até que ele, olha, tem essa teoria monetária moderna aqui, desses professores, e aí o que os camaradas dizem, se for pensar, é fantástico para um político, né? Ele acha alguém com alguma respeitabilidade, um professor universitário, por exemplo, uma boa universidade, não precisa não é melhor, mas uma boa universidade, dizendo, olha, dá para fazer isso aqui, ó, tem essa maneira mágica aqui, você aumentar os gastos. Então, basicamente, que essa teoria monetária, essa tal de teoria monetária moderna, ela não é teoria, no meu modo de ver, porque não tem, você poder ser chamado de teoria, tem que ter fazer um mínimo de sentido, tá minimamente bem estruturado, mas não é o caso. E não é moderno, porque são ideias antigas que o pessoal está ressuscitando, né? Que já foram colocadas em práticas em muitos lugares do mundo, inclusive Brasil, antes da estabilização do Plano Real, ou se vocês quiserem olhar no manual do MEC, aqueles 4 países que passaram pela hiperinflação. A ideia dos camaradas, quando vai olhar, é impressionante. Como o governo pode emitir moeda, ele pode se financiar sem maiores problemas. Então, basicamente, o governo tem um gasto novo, simplesmente ele financia emitindo moeda. Mas, assim, a inflação ninguém fala. Aí tem outros problemas lá, mas aí eu fico assim me perguntando, né? Por exemplo, eu volto para esse gráfico aqui. Não sei, acho que isso já foi tentado no Brasil, o governo se financiar emitindo moeda, porque teve um período que o governo emitiu, por exemplo, antes do Plano Real, ou seja, até a gente chegar nessa inflexão aqui, onde o governo expandia bem a base monetária com bastante velocidade, e o resultado, a base monetária é a linha pontilhada, o resultado era a inflação, esse nível de preço, a linha preta, linha cheia, o nível de preços, né? Então, o que me impressiona
é a quantidade de pessoas, até economistas, eu falei, pelo menos a pandemia serviu para que eu reduzisse o meu complexo, que eu achava que eram só os economistas tinham, às vezes, ideias ruins ou não muito bem articuladas. E agora eu vejo que eles não têm um monopólio disso. Mas, então, o que me chama a atenção é a ideia de que tem um caminho mágico para o governo se financiar sem cobrar imposto ou sem gerar inflação. Não é o caso. Aí eles dizem, não, o que vai acontecer é o seguinte, o governo vai aumentar os seus gastos, às vezes diz isso, o governo vai aumentar os seus gastos. Não, aí o governo aumentando os seus gastos, puxa a economia cresce, esse crescimento da economia aumenta a receita tributária, então esse crescimento dos gastos do governo se autofinancia. Então a ideia dos camaradas é o seguinte, o governo gasta mais, mas esse gasto adicional do governo, mais obras, não sei o quê, vai fazer a economia crescer. Tá? Aí a economia crescendo, quando o PIB começa a crescer, o governo naturalmente arrecada mais. Tá? Tem mais agora. Mais restaurantes, mais hotéis, mais viagens, o governo arrecada mais. E essa arrecadação adicional vai pagar vai financiar os gastos adicionais do governo. Então, isso não é um problema. Assim, teoricamente, não é possível que isso aconteça. O que me chama a atenção é assim, se isso funcionasse, todos os governos deveriam fazer isso, né? Todos os governos deveriam fazer isso. Primeiro assim, vai fazendo. É tão simples assim, faz. E a gente não ouve. Em geral, os governos não fazem isso. Na verdade, o que acontece é que quando o governo sai gastando muito, com frequência, ou tem um déficit muito grande, o país entra em crise. Por exemplo, Brasil, desde final de 2014. O Brasil tinha superávit primário, ou seja, o governo tinha um superávit fiscal, perdeu, esse superávit foi desaparecendo, virou déficit primário, e desde então a economia está estagnada. Inclusive, eu estava pensando nisso. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que se a gente debelar... Vamos lá. Um passe de mágica, a gente conseguir assim, debelou a pandemia. Erradicamos o Covid. Caso limite. Isso seria suficiente para a economia brasileira voltar a crescer de forma persistente ao longo dos próximos 5, 10 anos? O que vocês acham? Ninguém vai... Eu vou dizer para vocês, não. Por quê? Deixa claro, para qualquer país do mundo, um problema que o país se defrontasse antes da pandemia provavelmente não desapareceu durante o período de pandemia, né? E é absolutamente natural que, tendo visto que foi essa pandemia, foi uma coisa brutal, realmente. Falando aqui no Brasil, mais de 600 mil pessoas morreram, né? Isso é um número muito elevado, gente. Isso é um trágico, evidentemente. Possivelmente algum dos senhores conhece alguém que teve um parente que faleceu. É uma tragédia. Então, assim, pessoas faleceram, então, entes queridos se foram, amigos, familiares, né? Além disso, as nossas interações sociais foram reduzidas consideravelmente. Por exemplo, um dos alunos hoje comentou, acho que foi o Adriano, e, por exemplo, até hoje ele não foi ao campus da UFRJ, né? Assim, a gente festas que nós íamos antes não fomos mais, amigos que a gente vinha com frequência deixamos de ver, né? No meu caso, por exemplo, eu esperei tomar a vacina, segunda dose da vacina para ir ao dentista, ao médico, eu estava precisando, né? Mas esperei. E eu meio que quando eu fui ao dentista, eu me dei conta. Primeira vez desde que começou a pandemia que eu entro num elevador comercial. Os únicos elevadores que eu tinha usado desde que tinha começado a pandemia da minha residência e da residência onde mora minha mãe, que eu visito de vez em quando. Tá? Então, assim, já no elevador comercial fiquei mais de 2 anos. Não mais de 2 anos, mas 1 ano e 8 meses sem entrar. A vida mudou completamente. Exato. Então é natural que a gente, nesse quadro, que o nosso foco, a discussão, o debate público gira em torno da pandemia, né? Dos problemas causados pela pandemia. Mas os outros problemas que o Brasil tinha, isso vale para qualquer país, o país X tinha problemas A, B e C,
possivelmente ele ainda tem os problemas A, B e C, né? Então, para o mercado do Brasil, a educação, nós tínhamos problema de educação, a pandemia não ajudou a melhorar esses problemas, muito pelo contrário, né? Então, o Brasil tinha um problema fiscal, desequilíbrio nas contas públicas muito, muito sério, muito forte, e que só piorou com a pandemia. Então, mesmo que a gente consiga botar a pandemia para trás, isso virar página nesse episódio, isso não quer dizer que a economia brasileira vai voltar a crescer. Não estou dizendo que debelar a pandemia não é bom para a economia. Então, claramente vai ser algo positivo para a economia. Mas não vai ser... Então, possivelmente, a gente pode ter um período de 6 meses, 1 ano com a economia crescendo, mas para colocar a economia numa trajetória de crescimento sustentável, deixa eu ver se eu acho aqui, nós tínhamos esses gráficos aqui em algum lugar, notas, o tópico 1, se não me falha a memória, trajetória do PIB per capita do Brasil, sim. Então vamos lá. Eu estou dizendo, a gente quer colocar o nosso PIB per capita, com sorte, numa trajetória como teve nesse período aqui, né? Crescimento duradouro, teve um período de desaceleração, mas crescimento duradouro aqui, ó. Aqui cresceu muito devagarzinho, e aqui está estagnado, caindo, né? Então, possivelmente, se a gente develar a pandemia, teríamos uma... Isso, lembrando, esse gráfico vai até 2016. Se não me falo. Não. Vai até 2018. O gráfico não cobre o período de pandemia. A pandemia vai ter mais uma queda aqui. Então, possivelmente, debelar a pandemia, a gente tem mais uma recuperação curta, como essa aqui, ó, para depois a economia voltar a crescer muito pouquinho, ficar praticamente estagnada, tá? Então, a gente tem esse problema aqui no Brasil ainda, infelizmente. Então, debelar a pandemia provavelmente não vai ser suficiente para o Brasil voltar a crescer. E voltando ao ponto que ele estava falando aqui de imposto inflacionário, eu te falei da tal teoria monetária moderna, né? Não existe caminho fácil para o governo se financiar. Acaba de um jeito ou outro envolvendo taxar as pessoas, seja de forma explícita, por meio de tributação, imposto de renda, imposto sobre consumo, ou de uma forma não tão óbvia, no caso do imposto inflacionário. Tá? Perguntas? Bom, não? Então, vamos voltar para as notas de aula. A gente tinha discutido o efeito Fischer e agora nós vamos falar, tá, na seção, os custos da inflação. O que você está dizendo, Tatiana? Vamos lá. A gente falou aqui no começo deste tópico, vou botar aqui na página 1, por exemplo, você consegue associar a inflação, verificar como vários fenômenos politicamente relevantes a inflação, foram influenciados pela queda da inflação ou disparada da inflação. Queda da inflação, ele é sendo Fernando Henrique. Disparada da elevação da inflação, os dois outros. Derrota do Jimmy Carter e ascensão do nazismo. A inflação tem impactos sobre política, ou seja, de forma geral, né, parece que as pessoas não acham a inflação uma coisa positiva, preferem ver no mundo sem inflação. Então, a gente quer entender quais são os custos da inflação. Por que a inflação é tão ruim? Isso não está muito claro ainda para os economistas. Que tem várias questões para serem olhadas. Por exemplo, posso chegar aqui um dia e falar, olha, eu identifiquei um fator, o fator A, que é uma fonte de ônus, é um motivo que faz com que a inflação seja onerosa, ruim para a sociedade. Aí alguém, ok, concordo que isso seja oneroso, Alexandre, mas eu quero saber o seguinte, qual é a dimensão desse ônus? Aí eu faço umas contas e digo, esse fator A aqui, se a inflação for, digamos, de 100% ao mês, que é uma inflação bem alta, né? Por exemplo, antes do Plano Real, ela estava na faixa de 40% ao mês, que é extremamente alto. O Plano Collor bateu em 88%, 81%, não chegou a 90% nos meses que antecederam o Plano Collor, foi o momento de inflação mais alta no Brasil. Se a inflação aqui no Brasil disparar para 100% ao mês, a gente vai ver que o custo gerado por esse fator A
é da ordem de 0,05% do PIB. Bom, isso é essencialmente um custo de baixa relevância, né? Não estou dizendo que é totalmente desprezível, mas dizer que, então, governos, isso vai decidir a sorte de um governo na eleição, algo dessa magnitude completamente, tá? Ou que vai gerar a mágica de, caso se botar a inflação no chão, elegeu um candidato no primeiro turno, como aconteceu com o Fernando Henrique em 94 e 98. Não sei, não consigo ver como isso pode fazer sentido. Então, o problema é que os economistas, resumindo, os economistas listam alguns fatores que fazem com que a inflação seja lesiva, não seja uma coisa positiva para os agentes econômicos. Porém, quando você olha, talvez, para o que seria a dimensão do custo que esses fatores poderiam impor, eles são pequenos. Então, ainda é um mistério por que a inflação é vista como algo tão negativo. Fato que é. Então, mas, apesar disso, vamos discutir o que nós, economistas, já conseguiram descobrir hoje. Então, quando a gente fala dos custos da inflação, primeiro ponto, queda do poder aquisitivo não é necessariamente um custo. Por quê? Dois pontos aqui. Primeiro, vamos pensar assim, dois sujeitos assinam um contrato de aluguel. Então, vamos lá, o chamado inquilino, aí aqui para falar, o inquilino, o ECAS é esperado, ele esperava uma inflação de 10% no primeiro ano. E o proprietário do imóvel esperava que a inflação fosse de 5%. Mas poderia até ser o contrário, 5% aqui, 10%, ou poderia até os dois terem a mesma expectativa. Tá? Ambos esperando 8%. Os valores aqui e aqui não são irrelevantes. Aí supõe que eles aceitem, eles façam um acordo que o aluguel ao longo dos próximos 12 meses vai ser de R$ 1.500. Tá? Mas aí, ao longo do primeiro ano, a inflação efetiva é de 20%. O que aconteceu? Em termos reais, o aluguel vai ser mais baixo do que ambos esperavam. Tá? Então, o inquilino esperava uma inflação de 10%, a inflação efetiva foi de 20%, ele pagou em termos reais menos do que ele esperava pagar vis-à-vis a expectativa dele para a trajetória dos preços. Agora, então o inquilino está pagando menos. Em compensação, o proprietário está recebendo em termos reais menos. Tá? Então, o que acontece aqui é que, realmente, quando a inflação é inesperadamente muito alta ou muito baixa, ela gera uma redistribuição de recursos de um lado para o outro. Às vezes, do inquilino para o proprietário, por exemplo, se ao invés de 20% a inflação fosse 2%, a gente teria o contrário. O inquilino pagaria demais e o proprietário estaria recebendo mais do que ele esperava. Tudo isso em termos reais. Tá? Então, a inflação ela gera uma redistribuição de renda, riqueza de um lado para o outro, mas isso não necessariamente é custo. Tá? Gera um custo para a sociedade. Ou seja, redistribuição não é sinônimo de custo. Ou seja, que é uma perda para um agente que outro sujeito ganha, para a sociedade como um todo, não é custo. É custo aquilo que um agente perde e ninguém ganha. Tá? Aí seria um custo. Então, a gente fala, quer o poder aquisitivo, é um custo para a sociedade? Não necessariamente. Tá? Então, a gente pode tirar esse item da lista. Então, agora, outros, vamos ver custos efetivos, alguma coisa um ônus que a sociedade incorre que não gera benefício para ninguém. O primeiro exemplo que o livro fala, o primeiro fator, chamado custo de sola de sapato. É a tradução literária de shoe leather, ou seja, couro do sapato, né, o costs. Por que isso acontece? Por exemplo, antes de eu tentar ilustrar, essa é uma expressão antiga que vem da época que, para a pessoa movimentar sua conta corrente, ela tinha que ir pessoalmente no banco. Por exemplo, hoje em dia, a gente movimenta a conta corrente, por exemplo, quer fazer uma aplicação financeira, um resgate, você pode fazer pelo celular ou pelo computador, né? Antigamente,
tem tanto tempo assim, 30 anos, você não... Na verdade, aproximadamente há 30 anos, você poderia ligar para o banco, falar com o seu gerente e pedir para ele providenciar o resgate para você. Tá? Isso são uns 30 anos. Há 40 anos, 50 anos, você tinha que ir pessoalmente no banco. Toda e qualquer movimentação bancária ia exigir a sua presença no banco. Tá? Então, vamos dizer assim, em 1970, você queria fazer uma aplicação financeira, tinha que ir na agência. Você queria fazer um resgate, tinha que ir na agência. Isso para quem uma pessoa física. Agora, imagine então, uma grande empresa, né? Uma empresa, por exemplo, do porte da General Motors, ou da Ford, montadoras. Imagine, tinha que mandar uma equipe de preparar todas as movimentações que elas gostariam de fazer. Iam se o banco fechasse às 3 da tarde, por volta de 4 da tarde, dá um jeito de mandar uma equipe pessoalmente no banco, uma lista de transações que eles gostariam que fossem feitas, por exemplo. Essa é a... Bom, qual é a relação disso com o chamado custo de sola de sapato? Porque quando a inflação começa a disparar, o que acontece é que isso aqui tende a cair. Por quê? Porque cada real que eu deixo parado na conta, ele está perdendo valor quando o destino de preço sobe. Essa perda de valor vai ser tão maior quanto maior for a taxa de inflação. Então, no período pré-plano, exatamente antes do plano real, por exemplo, eu tinha um automóvel, eu deixava para colocar gasolina no carro, não usava muito, então botar gasolina uma vez por semana e olha lá. Eu deixava para botar gasolina sexta-feira, depois de 4h30 da tarde, porque na época a agência bancária fechava às 4h30. Então, se eu chegasse no posto depois de 4h30 e pagasse a gasolina com cheque, eu sabia que o proprietário, o gerente do posto, só ia conseguir depositar aquele cheque na segunda-feira. Aí o dinheiro poderia dormir mais uma noite na minha conta e eu ganhar juros em cima daquele dinheiro. Aí, basicamente, eu não deixava o dinheiro parado na conta corrente. Tá certo? Então, o que na prática eu sei que se eu fazia isso, todo mundo fazia aqui no Brasil. Você deixava o dinheiro parado num fundo, numa conta que rendia juros da ordem de 1%, 0,8% ao dia. E à medida que você sabia que as despesas iam, os cheques ou outras contas iam entrar na sua conta corrente, ser debitado na sua conta corrente, você providenciava exatamente no dia o resgate necessário para cobrir aquelas despesas. Bom, isso era relativamente simples, já era relativamente simples fazer na década de 90, hoje ainda mais simples, mais fácil, porque eu podia ligar para o banco, então, por exemplo, eu passava um cheque na sexta, só ficava anotado lá na segunda-feira, ligar para o banco para pedir o resgate do valor que tem que pedir lá do fundo de investimento. Bom, isso na década de 90. Na década de 70, a pessoa teria que ir pessoalmente na agência bancária. Então, o que acontece? A ideia é o seguinte: à medida que a inflação começa a subir, as pessoas começam a alocar cada vez mais tempo e realizar viagens ao banco, que seria na década de 70, para gerenciar os seus recursos monetários. Isso gera um custo para a sociedade. Tá? Ficou conhecido como Schuller Cost. Hoje em dia, ninguém tem mais, não tem essa necessidade de ir ao banco sempre. Você pode fazer via internet, mas o fato é que mesmo que você não tenha que ir na agência pessoalmente, você tem que alocar tempo para aquela atividade de gestão do fluxo de caixa. E essa gestão tem que ser mais fina, mais cuidadosa, alocar mais recursos para ela, quanto maior for a taxa de inflação. Então, o primeiro custo que a inflação gera é conhecido como sola de sapato, na verdade, é um custo associado a uma gestão muito detalhada do fluxo de caixa. Pode interpretar assim. Perguntas? Custos de menu. Algum dos senhores chegou a ver catálogo de produtos na vida alguma vez? Alguém chegou a ver? Como assim, professor, catálogo? Não, provavelmente não, né? É que antigamente não existia internet, que nem a gente tem hoje. Então, por exemplo, hoje eu quero saber
quais são os livros de uma editora, eu vou no site da editora. Eu quero saber, ou vou na Amazon, por exemplo, mas se eu tiver interesse, por exemplo, quais são os automóveis que a Volkswagen produz, eu posso ir no site da Volkswagen. Quero saber qual relógio, uma dada marca, um fabricante de relógio, vou lá no site, procuro, jogo lá o nome do fabricante, acho o website e vejo quais são os relógios. Então, o catálogo, você tem um catálogo online. Antigamente, eles existiam fisicamente. Então, até podia acontecer, alguém queria comprar um relógio. Eu chegava numa relojoaria e tinha 3 relógios da marca Seiko. Aí, guarda Seiko, mas não gostei desse relógio. Aí o fabricante chegava para você, estou aqui com o catálogo da Seiko, olha aqui, vê qual que você gosta, consigo para você, te encomendo. Tá? Coisas assim. Então, antigamente existiam esses catálogos. Então, as empresas faziam esses catálogos e distribuíam, tá? Faziam vendas por correio, né? Ou então entregavam para os comerciantes varejistas. Então, assim, um comerciante que fala, por exemplo, falando de ferramentas, né? Um fabricante de chave de fendas e equipamentos semelhantes, que produzia, digamos, 50 tipos diferentes de chaves, quando entregasse 10 para um varejista vender, entregava junto com o catálogo. Se aparecer alguém querendo uma chave mais complicada, mais sofisticada, pede para ele olhar o catálogo, a gente tem essas outras, essa aqui. Aí, isso normalmente era, inclusive, impresso já com o preço do produto. Então, se a inflação muito elevada, os preços mudando toda hora, você pode imaginar o seguinte: as empresas, no passado, teriam que ficar republicando aqueles catálogos. Isso tem um custo. Isso ficou conhecido como custo de menu, mas, na verdade, o menu vem até de menu de restaurante. Os restaurantes, você chega lá, no restaurante presencial, você senta na mesa, o garçom te entrega um cardápio, um menu, que lista os pratos, também tem uma descrição e também tem o preço. Então, imagina, pode pensar assim, no período antes da inflação, numa sociedade sem inflação, o restaurante troca o cardápio uma vez por ano, devido à mudança dos preços, por exemplo. Mas, numa situação de inflação elevada, como era antes do Plano Real, quase todo dia, toda semana, tem que alterar aqueles preços. Ou vai imprimir uma nova leva de cardápios, ou vai dar um jeito que era comum naquela época do Plano Real. Você chegava aqui no restaurante, prato X, aí do lado aqui, aí na época era Cruzeiro Real, né, que não existia, o Real surgiu depois, acho que era CR maiúsculo, eu acho. CR cifrão 15, você chegava lá um dia, estava escrito 15. Aí você chegava dali a 3 dias, você ia ver, na verdade, um papel em cima, aí colado, e esse 15 tinha sumido, aí estava escrito em cima do 15, CR 20. Tá? Então, aqui, basicamente, você tinha que toda hora tinha que refazer o cardápio, não que estava mudando de prato, tinha que reajustar os preços naquele cardápio. Então, tinha esses custos de menu. As empresas gerarem novos catálogos, e assim vai. Tá? Hoje em dia, não tem mais necessidade de inflação disparar, porque faz tudo pela internet, não sei o que, mas tá, restaurante físico, ele ainda tem essa necessidade. Né? Os preços lá no iFood, eles mudam um comando, dão um toque lá no computador, aperta algumas teclas, aquilo muda. Mas ainda assim tem um custo também, porque vai precisar, por ficar mudando esses preços toda hora, vai precisar de uma pessoa atualizando os preços, ter um sistema de informática que permita atualizar os preços de forma relativamente regular, e assim vai. Perguntas? Então, o custo de menu decorre do fato que as sociedades, as empresas, precisam ficar constantemente realocando recursos para atualizar catálogo de preço, catálogo de produtos, menu de restaurantes, assim vai. Outro ônus decorre da chamada variabilidade dos preços relativos e distorção na alocação dos recursos. O que isso quer dizer? A gente está falando do funcionamento do sistema de preços. Por exemplo, quando tem acontece alguma coisa geada que destrói café em algum lugar, o preço do café tende a subir. Essa elevação dos preços, ela sinaliza para os consumidores que aquele bem ficou relativamente mais escasso e, por isso,
cria um incentivo para aqueles que demandem uma quantidade menor do bem. E também cria um incentivo para que também sinaliza para ofertantes. Esse bem ficou relativamente mais escasso, cria um incentivo para que eles, como o preço subiu, que eles tentem, ao longo de uma nova curva de oferta, ofertar um pouco mais. Tá? Então, basicamente, o ponto central é que as variações nos preços, pensa que um mundo sem inflação, não tem inflação. Então, à medida que os preços alguns preços sobem, outros descem, essas variações de preço estão transmitindo informações sobre a disponibilidade, maior ou menor disponibilidade de alguns bens, de alguns fatores produtivos, e assim vai. Isso tem impacto na alocação dos recursos da sociedade. Na hora que surge a inflação, ela atrapalha o funcionamento do sistema de preços. Por quê? Supõe que o preço do café sumiu. Aí a pergunta que está no ambiente de inflação, todos os preços estão subindo. Então você vê aquela elevação no preço do café. Aí a pergunta, mas vem cá, essa elevação no preço do café é porque o café ficou mais escasso ou subiu porque todos os preços estão subindo? Então, o que os economistas já verificaram é que numa situação de inflação elevada, e como é que a inflação elevada ela não é perfeitamente previsível também, para complicar ainda mais, o sistema de preços não funciona tão bem, porque ele reduz a capacidade de variações, das variações nos preços sinalizarem para os agentes econômicos, consumidores e produtores, a disponibilidade de alguns dos recursos. Tá? Então, isso é um ônus para a sociedade. Outro, distorções tributárias, atrapalha o funcionamento do mercado financeiro também, não só no mercado, também no mercado de trabalho. Por quê? Você cria pensa em imposto sobre juros. A aplicação financeira aqui no Brasil, você paga IR sobre o juro nominal. Então, por exemplo, você aplicou R$100 no começo do ano. No final do ano, você resgata 112, você vai pagar IR sobre os 12. Tá? Ou que seja por uma aplicação de 3 meses. O imposto de renda incide sobre os 12. E só que esse 12 está associado à taxa de juros nominal, que dentro de embutida nela está uma taxa real e uma taxa de inflação. Então você está pagando imposto também pela mera recomposição do poder de compra, ou manutenção do poder de compra daqueles R$100 que você investiu num primeiro momento. Então, quando a inflação é baixa, a magnitude desse problema é pequena. Mas quando a inflação disparar, aí isso começa a ser você está sendo tributado por um ganho que você não teve. E aí tem alguns pontos que a gente não vai discutir aqui, mas existe também a questão de eficiência do sistema tributário. Em particular, você não deveria estar tributando as pessoas por ganhos que elas não tiveram. Então começa a atrapalhar o bom funcionamento do sistema tributário. Um outro exemplo também onde surgem algumas distorções, imposto de renda na fonte. Ou seja, quem é assalariado, o imposto de renda já vem descontado, você recebe salário já líquido do imposto de renda, né? E depois tem que fazer aquela declaração de ajuste em meados de março, abril do ano seguinte. Imposto de renda na fonte. Por que seria um problema? Supõe que todos os preços começam a subir. Em algum momento, os salários vão ser reajustados também. Então, por exemplo, supõe que a gente tivesse uma situação no qual salários abaixo de R$1.000 não seriam tributados. Mas então tinha alguém que ganhava R$900. Essa pessoa não pagaria imposto. Mas, aí como houve inflação, não sei o que, acabou que ela teve um reajuste. Passou a ganhar 1.100. Talvez em termos reais ela esteja ganhando até menos, hein? Ela agora passa a pagar imposto. Só para não haver dúvida, ela pagar imposto em cima de R$100, né? Ou seja, se a isenção é até R$1.000, a pessoa ganha 1.100, ela paga imposto, o imposto só incide sobre R$100 que excedem os 1.000, tá? Mas ela começa a pagar um imposto. E isso acontece porque, dentre outras coisas, que é chamada não é só no Brasil, a tabela do IR, que define as faixas de tributação, ela não é ajustada sempre automaticamente pela inflação. Então, como ela demora, né, ajustada a cada 2, 3, 4 anos, se a inflação é muito alta, você começa a jogar algumas pessoas que não eram antes tributadas a serem tributadas e pessoas que ganhavam uma renda
que era para ser tributado, por exemplo, até 20%, daqui a pouco está sendo tributado a 27,5%, e assim vai. Tá? Perguntas? Ok. Outro item decorrente da confusão e inconveniência gerados pela inflação. Basicamente, o argumento aqui é que nós temos uma unidade de medida variável. O que eu estou querendo dizer? O nível de... Perdão, a gente usa a moeda como unidade de conta, a gente discutiu isso aqui. Idealmente, não haveria inflação, porque aí o poder de compra da nossa unidade de conta seria constante, né? Mas quando a inflação começa a subir, você está mudando o valor da unidade de conta. Então, vai como se tivesse uma unidade de conta variável, uma unidade de medida variável. Ou seja, como se um litro ficasse cada vez menor, pode interpretar assim. Imagina o caos que ia ser, né? Então, a gente tem algo parecido quando a gente fala em conta, uma situação similar a essa. Seria como se tivesse um metro que está cada vez mais curto, ou um litro cada vez menor, como unidade de medida quando a gente usa a moeda. A inflação tem esse efeito de atrapalhar os sistemas contábeis, o funcionamento da contabilidade, seja público ou privado, e assim vai. Tá? Então, a inflação atrapalha o funcionamento que a moeda exerça a sua função de unidade de conta. Tá? E o outro é que a gente pode ter, efetivamente, alguns custos, não necessariamente passar recurso de um lado para o outro, de um agente para outro, não necessariamente é custo, mas dependendo do que acontecer, por exemplo, que nem sempre essa redistribuição de riqueza ela vai ser neutra, no sentido que a gente não vai ter custo. Por quê? Ora, se tem uma incerteza muito grande sobre o retorno de um investimento, vamos esquecer a inflação por um momento. Tem uma empresa que está pensando em fazer um investimento. Ela tem uma incerteza muito grande sobre o retorno desse investimento. Talvez essa incerteza faça com que ela não faça o investimento. É muito incerto, eu prefiro não correr esse risco. Ora, então tínhamos falado em aluguel, vamos pensar voltar para o caso de aluguel. Tem alguém pensando em comprar um imóvel para alugar. Mas aí tem uma incerteza muito grande. Não sei se a inflação vai subir, descer, ou a inflação está muito alta. Talvez não seja uma boa ideia. Aí, se eu alugar o imóvel, a inflação disparar, eu vou receber um valor muito baixo pelo aluguel. Então, você pode começar a pensar que isso impacta também a perspectiva de você ter perdas decorrentes do comportamento não antecipado da inflação, que você consegue antecipar perfeitamente, pode afetar as decisões dos agentes. E as decisões serão distintas daquelas que seriam na ausência de inflação. Então, a inflação acaba tendo impacto, inclusive, a perspectiva de uma redistribuição de riqueza gerada pela inflação. Tá? Então, é uma possível fonte de custo também. Ok? Perguntas? Não? Então, senhores, a gente encerrou o tópico 6. E nós temos ainda 16h30, né? 19 minutos, quase 20 minutos, iniciar o próximo tópico. E nós vamos fazer. Tá? Então, vamos começar o tópico 7. Então, no tópico 7, nós vamos falar em demanda agregada e oferta agregada. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir aqui, 3 fatos chaves centrais sobre as flutuações econômicas. Alexandre, o que você está falando? Perdão, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso aqui, consegui localizar. Então, vamos lá.
deixar esse gráfico aqui, que ele vai ser útil. Até, quando a gente fala que o autor vai estar olhando, podendo estar olhando para o PIB per capita, vamos fazer como o autor faz, vamos olhar para o PIB. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o PIB do Brasil nessa figura 2 do gráfico. Colocá-la no quadro. E acho que isso aqui vai ficar muito grande. Desculpa, talvez aqui eu consiga torcer para isso caiba neste software que eu uso como quadro. Deu. Então, ok. Bom, primeiro, as flutuações econômicas são irregulares e imprevisíveis. O que o autor está dizendo? Vamos olhar aqui por causa do Brasil, PIB brasileiro. A economia vinha crescendo, aí veio essa queda aqui, 1980. Vou dizer o seguinte, está longe de ser uma tarefa simples antecipar essa, que data, ou exatamente quando que vai acontecer uma queda. Colocar assim, não é difícil imaginar que em algum momento o Brasil vai... Perdão. Agora, que quando tiver uma pandemia, estou dizendo que vai entrar numa recessão, já está em crise, né? Vamos pensar, mesmo quando a gente estava olhando esse período de crescimento aqui, seria difícil imaginar que em algum momento a economia ia entrar em recessão. O diabo é que a gente não sabe como, quando. Tá? Não existe um conjunto de ferramentas, de procedimentos que permitem algum economista dizer, olha, com certeza agora, daqui a 2, 3 anos, a economia, pensa pegando a pandemia, daqui a 2, 3 anos vai ter uma economia entrando em recessão. Não tem, porque, inclusive, muitas vezes o que gera uma recessão é um fenômeno aleatório. Por exemplo, foi a pandemia de Covid-19. Quem é que podia imaginar que aquilo ia acontecer? Foi um evento absolutamente imprevisto. A gente sabe que, de vez em algum momento, alguma coisa ruim vai acontecer e gerar uma recessão. Mas quando vai acontecer? Então, essas oscilações são imprevisíveis. Tá? Então, tem um comportamento imprevisível. Tá? Então, um ponto que é importante é quando a gente fala a expressão ciclo de negócio ou ciclos econômicos. O ciclo de negócio vem do inglês business cycle. Tá? Eu prefiro traduzir como ciclos econômicos, mas não sei se é a melhor tradução, porque aqui a gente fala em ciclo da cana, ciclo do café. Qual é a fase que a cana de açúcar foi relevante, que o café foi o principal produto produzido de exportação no Brasil, né? E também a gente às vezes fala então a gente não está falando disso. Esses ciclos econômicos que a gente está falando aqui, o ciclo de negócio, não está falando de ciclo de cana e café, está falando dessas oscilações. A economia vem crescendo, desacelerou, depois voltou a crescer, estagnou, voltou a crescer, caiu aqui. Então, estamos falando desses episódios. Não estava falando de ciclo da cana, ciclo do café, e nem de funções como da chamada função seno e cosseno. Rabiscar aqui. Por exemplo, a gente sabe que a função seno tem um comportamento desse tipo, assim, né? Sobe, desce, perdão pelo desenho horroroso. O comportamento da função seno, a função cosseno, algo desse tipo, é um comportamento cíclico absolutamente previsíveis. Então, talvez o uso da palavra ciclo pelos economistas não seja muito feliz, mas o fato é que é assim que eles usam. Tá? Então, o segundo ponto-chave que eu gostaria de manter, o livro fala inteiro, mas vamos discutir mais esses dois que é a questão, é que a maioria das variáveis macroeconômicas flutua de forma conjunta, mas não pela mesma magnitude. O que você está dizendo, Alexandre? O que acontece é o seguinte, quando o PIB começa a crescer, na hora que a gente está vendo o PIB está crescendo, a gente pode
se você fosse olhar os dados da economia brasileira para esse período aqui, você ia ver que o consumo estava crescendo. Lembra? PIB é da C mais I mais G. Você observaria o seguinte, que o consumo estava... Se o PIB está crescendo, tá, vamos essa fase aqui, o consumo está crescendo, também o investimento também está crescendo. Esses dois estão crescendo. Tá? Então, como eu disse, que o consumo e o investimento são variáveis procíclicas, ou seja, elas crescem, elas acompanham o movimento do PIB. Tá? Porém, as oscilações não são da mesma magnitude, em termos percentuais. Tá? Ou seja, também é sabido, o investimento é muito mais volátil que o PIB. O que você está dizendo? Então, quando o PIB cresce 3%, o investimento cresce 10%. Se o PIB cai 1%, o investimento vai cair 7%, 8%, 10%. Então, assim, é muito mais volátil. Tem as oscilações têm o investimento são muito maiores, são mais amplas, têm uma amplitude maior que as oscilações do PIB. Consumo é o contrário. Quando o PIB cresce 3%, o consumo tende a crescer 1%, 2%. Cresce, mas menos do que o PIB, em termos percentuais. E aí, quando o PIB cai 2%, o consumo tende a cair, por exemplo, 0,5%. Então, o consumo é menos volátil que o PIB. Aí, a chamada... Como é que se mensura a volatilidade? Vocês já fizeram curso de estatística ou probabilidade? Sim ou não? A gente, teoricamente, já fez probabilidade e está fazendo estatística nesse período. Já ouviram falar, então, de desvio padrão, né? Já sim. Então, com frequência, a nossa medida aqui é o desvio padrão. E a gente olha para o desvio padrão dessas duas variáveis aqui. Por exemplo, esse X é uma variável genérica, pode ser o PIB. Então, o que seria esse termo aqui entre parênteses, se X for o PIB? É a taxa de crescimento do PIB. Lembra que o logaritmo, variação do logaritmo é aproximadamente a taxa de crescimento. Então, isso aqui é uma medida de volatilidade, seria você olhar para o desvio, você pega assim, os dados do PIB de 30 anos, calcula a variação percentual a cada ano, sempre PIB real, né? E aí você calcula o desvio padrão daquelas variações percentuais, você teria uma medida da volatilidade do PIB. Outra, um pouco mais sofisticada, é que ao invés de olhar para isso aqui, você olha para algo que eu vou chamar o LT menos o ln de xt menos o ln de x superescrito t. Lembrando, x é uma variável genérica, por exemplo, PIB. O que você está dizendo, Alexandre? A gente viria aqui, ó, por exemplo, tentar colocar aí visualmente uma linha vermelha, que seria a tendência do PIB. Basicamente, tá? Então, você olharia para essa diferença aqui, ó, vou marcar em verde. Você define uma tendência para o PIB, aí tem critérios estatísticos para definir, tá? E aí você olha para essa diferença aqui. Aí você calcula essa diferença para ano a ano, digamos assim, inclusive eu gerei esse gráfico no Excel. Então, você tem uma coluna no Excel com esses dados aqui, você estabelece um critério estatístico para definir essa curva de tendência, constrói, armazena isso numa outra coluna no Excel, aí calcula a diferença, aí vai ter uma coluna no Excel com os valores para essas diferenças em verde, aí calcula o desvio padrão dessas diferenças. É outra medida de volatilidade, tá? Mas pode pensar, acho que é mais simples aqui para nós, a gente pensar nisso aqui. Podemos nos ater para essa diferença aqui. Então, apesar do que o investimento apesar do que variáveis como consumo e investimento tendem a andar junto com o PIB, consumo é menos volátil e o investimento é mais volátil que o PIB. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, vamos olhar para esse título, explicando as flutuações econômicas no curto prazo. Então, vamos tentar entender
basicamente, é que tem um capítulo no livro que a gente discutiu, seria acho que é o capítulo 12, que fala do crescimento econômico, que seria, basicamente, seria a determinação dessa linha que eu acabei apagando aqui, que estava vermelha, da tendência de longo prazo da economia. Pode pensar assim. Aí a nossa preocupação agora é por que às vezes a gente está indo acima da tendência, porque às vezes está indo abaixo, ou se você não quiser pensar nisso, por que esse crescimento aqui não se dá de forma uniforme, sempre uma linha reta? Por que tem essas oscilações? E o livro vai tentar explicar isso. Apesar que eu não gosto explicando, quando ele fala explicando, pressupõe que você vai fornecer uma explicação. E se você vai fornecer uma explicação, também sugere que você entende muito bem por que aquilo acontece, né? Infelizmente, não é o caso. Não tem um economista a dizer, 100% de certeza, por ter uma explicação perfeita, acabada, de por que as economias não crescem sempre a mesma taxa. Ou seja, por que pega um país qualquer, um ano o PIB dele cresce 5%, outro ano cresce 2%, outro ano cai 3%, no outro ano cresce mais 1%. Ou seja, por que esse desvio padrão não é nulo, né? Ou seja, por que a taxa de crescimento da economia não é constante? A economia cresce ao longo de uma linha reta. Por que não é assim? Não, a gente não tem uma resposta fechada, perfeita para isso. Tá? Na verdade, tem vários fatores que podem fazer com que a economia não cresça de forma constante, né? Uniforme. Exemplo, pandemia. Tá? Outro exemplo, guerras no Oriente Médio que impactam o preço do petróleo, isso impacta a economia mundial, assim vai. Tá? Bom, então, a chamada teoria econômica clássica, aquela que existia para o Keynes, ela seria para o longo prazo. E, segundo o nosso livro-texto, a maioria dos economistas acredita que a teoria clássica descreve o mundo no longo prazo, mas não no curto prazo. Então, tirei do livro, até coloquei entre aspas essa frase em itálico. No finalzinho da aula, eu volto para ela. Isso é verdade nos Estados Unidos, aqui no Brasil não é. E o que a gente vai fazer aqui, vamos fugir da chamada abordagem clássica, vamos tentar entender a interação de curto prazo entre as variáveis reais e nominais. Inclusive, que os clássicos, e para a gente, no longo prazo, existe uma separação, dicotomia entre as variáveis nominais e reais. Aqui a gente vai tentar ver por que no curto prazo uma mudança na quantidade de moeda pode impactar o PIB real. Vai tentar entender isso. E agora voltar para esse trecho aqui. Eu entendo que essa afirmativa está correta para descrever o que acontece nos Estados Unidos, mas não o que acontece no Brasil, que vamos colocar assim, as expressões são ortodoxos e heterodoxos. Não sei se vocês ouviram falar disso no curso de micro 1. No curso de micro, desculpe. Ouviram falar? Economistas ortodoxos, economistas heterodoxos? Ouviram falar disso? Acho que não, professor. Não. Então, vamos lá. Os Estados Unidos, chamados heterodoxos, eles são pouco numerosos. Então, você vai chegar nos melhores departamentos, nos principais departamentos de economia das universidades, os economistas que lá estão seriam classificados pelos economistas brasileiros como ortodoxos. Eles nem usam essa terminologia. Agora, então, por exemplo, o que seria um economista heterodoxo? Os marxistas que nos Estados Unidos, marxista mesmo, no sentido acha que as ideias do Marx funcionam perfeitamente, isso aqui, são absolutamente minoritários, né? Na verdade, no departamento de economia é difícil encontrar marxista nos Estados Unidos, né? É mais fácil achar em outros departamentos. Bom, no Brasil, eles são bem mais numerosos relativamente aos Estados Unidos, e acho que até corre dizer que nas universidades públicas brasileiras os heterodoxos são maioria. Então, talvez aquilo que se chama de heterodoxia, na verdade, é ortodoxia, pelo menos é a maioria no Brasil, né?
Então, por exemplo, o Instituto de Economia da UFRJ é sabidamente um centro heterodoxo. Tá? E, inclusive, de forma geral, os meus colegas não gostam desse livro-texto do Menkel. Eu gosto muito. Bom, então, por que eu fiz essa ressalva? Porque, como eu falei, essa afirmativa aqui me parece que uma boa descrição do que acontece nos Estados Unidos não é uma boa descrição do que acontece no Brasil. Porque vários economistas aqui no Brasil não acreditam que a teoria clássica descreve o mundo no longo prazo. É um número considerável deles. Não concordo com eles, acho que a visão deles é equivocada, mas fato que vários desses colegas, então, eu tinha o dever de alertá-los que esse comentário no livro é uma boa descrição do que acontece nos Estados Unidos, não é uma boa descrição do que acontece no Brasil. Tá? Perguntas? Não? Então, nós vamos encerrar a nossa discussão. Nossa aula, hoje estou encerrando, faltam só 2 minutos. Na aula que vem, a gente retoma dessa página 1, 2, aqui esse trecho do tópico 7. Vou interromper a gravação.